Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 47 ao 51, está escrito: O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. É uma alegria muito grande, é uma honra poder compartilhar essa pequena porção da palavra de Deus com você nesta manhã. E a minha oração é para que o Espírito Santo ministre de uma maneira muito poderosa ao seu coração, que ele fale de uma forma tremenda e que você possa receber no seu espírito e compreender no seu intelecto essa palavra. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem nós vamos orar juntos. Então, eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: Eu recebo a salvação em Cristo. Amém? Você pode declarar isso com convicção? Eu recebo a salvação em Cristo. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Irmãos, Jesus usa parábolas, histórias, para ilustrar verdades profundas sobre o reino dos céus, tornando-as acessíveis para aqueles que querem entender. A parábola da rede é uma dessas ilustrações, revelando aspectos importantes sobre o juízo e a separação entre os justos e os maus. A rede simboliza a proclamação do Evangelho, lançado para alcançar toda a humanidade, sem discriminação. Jesus oferece a salvação a todos que ouvirem e responderem ao seu chamado. Em João capítulo 3, versículo 16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, todo aquele não morra, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho é inclusiva em sua oferta, mas ela exige de nós uma decisão pessoal. A seguir, Jesus fala da separação final. Apesar da oferta inicial ser ampla, contemplativa, a parábola mostra que no fim haverá uma separação clara entre os bons e os maus, aqueles que aceitaram a Cristo e os que o rejeitaram. Os pescadores representam os anjos, encarregados de separar os justos dos ímpios. Isso nos lembra do julgamento que está por vir e da necessidade de estarmos prontos, como Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Jesus diz: Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Outro aspecto a se observar aqui é o destino dos peixes.
A consequência dessa separação é muito significativa. Aqueles considerados bons serão guardados em cestos. O cesto é um símbolo de acolhimento, de proteção, da vida eterna. Mas os ruins serão lançados fora. E aqui fala da condenação. Essa é uma séria advertência do destino eterno de todos nós. Charles Spurgeon comentou que a separação entre os justos e os ímpios é certa e será definitiva. Irmãos, nós devemos, portanto, considerar seriamente o nosso relacionamento com Cristo. Nós temos que levar Deus a sério, irmãos. Não podemos brincar de sermos cristãos. Não podemos levar uma vida dupla. E Jesus termina perguntando diretamente aos discípulos se eles compreenderam o que ele ensinou. Ele desejava que essa mensagem fosse clara e compreendida, pois ele sabia que ela tem implicações eternas. Da mesma forma, nós precisamos internalizar essa verdade e entender o chamado urgente ao arrependimento e à fé. Provérbios 28, versículos 13 e 14 está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao 46, Jesus conta ainda a parábola das ovelhas e dos bodes, reforçando a realidade do julgamento, separando as pessoas pela forma como elas viveram. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. E em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus fala sobre a ressurreição, onde aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, mas os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui e declare pela fé: eu recebo a salvação em Cristo. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos ilumina e que nos faz entender o Teu propósito eterno. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para reconhecer que precisamos de Ti para sermos salvos e escaparmos da condenação. Senhor, que possamos ser como aqueles bons peixes, aquelas pessoas que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, e assim termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. O Senhor conhece a vida dessa pessoa. O Senhor conhece as necessidades dessa família. Que o Senhor possa levar cura aos enfermos, restauração aos relacionamentos que foram quebrados. Que o Senhor possa renovar a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos proteja e nos guarde contra todo o ataque do inimigo. Nos ajude, Pai, a vencer as tentações e a viver uma nova vida em Cristo, confiando totalmente em Ti. Que possamos, como Teus servos, proclamar o Evangelho fielmente, para que mais pessoas sejam incluídas no Teu reino. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Essa é uma palavra muito importante, irmãos.
Essa é uma daquelas mensagens que vale a pena você copiar o link e colar lá no grupo da família, enviar para os seus contatos, porque essa palavra muda o destino de uma vida. Antes de terminar, eu quero convidar você para a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, de 28 a 30 de junho, aqui em Belo Horizonte. As inscrições estão em andamento. A qualquer momento serão encerradas, porque nós temos apenas 75 vagas. Eu peço que você considere a importância de investir no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento conjugal. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e esse link vai direcionar você para um WhatsApp, onde você será atendido e terá todas as informações necessárias. Nós estamos facilitando ao máximo para todas as pessoas que desejam participar. Tem pessoas vindas de vários lugares do Brasil. Então, não perca tempo e garanta já a sua vaga. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 3 ao verso 9, está escrito: Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, dê o like no vídeo, ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. No final dessa mensagem, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o meu coração é terra fértil. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. O meu coração é terra fértil. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso exclusivo a essa mensagem e também recebem ela no YouTube no formato compacto. Irmãos, os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus nos mostram uma divisão profunda entre aqueles que ouviram os ensinamentos de Jesus e a grande variedade de respostas e reações aos ensinamentos dele. A partir do capítulo 13, Jesus começa a explicar, por meio de parábolas, por que a pregação da palavra de Deus encontra essa diversidade de reações. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso coração precisa estar preparado para receber a palavra do Senhor. E muitas vezes Deus vai arar a terra do nosso coração usando as mais variadas ferramentas. Deus pode usar a solidão, a quietude, as perdas, o sofrimento, os problemas, as tribulações. Mas o Senhor também usa a alegria, os momentos felizes, as bênçãos de forma geral que são derramadas sobre nós. Tudo isso pode servir como um instrumento
para preparar o solo do nosso coração. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra vinda da parte de Deus, mas conforme o momento em que a recebemos, ela não produz o efeito necessário. Aí, Deus aguarda o momento certo e lança a semente de novo, até que ela dê o fruto esperado. Todas as vezes que eu volto nesse texto, eu fico admirado pela maneira como Jesus utiliza uma linguagem simples e acessível para transmitir verdades espirituais profundas. Essa parábola que foi lida nos convida a examinar os diferentes tipos de solo que representam os corações das pessoas diante da palavra de Deus e a refletir sobre o nosso próprio coração e o que temos feito com a palavra que é semeada nele. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz quando eu recebo o relato de pessoas que ouvem Minuto com Deus todos os dias e que ainda repassam as mensagens para os seus contatos. Mas qual efeito isso tem produzido na sua vida? Eu sei que muitas vidas são transformadas pela palavra de Deus, mas eu sei também que muitas vezes essa semente não encontra um solo favorável e acaba se perdendo. Em Mateus capítulo 13, verso 4, Jesus fala do solo à beira do caminho. É o solo que representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado. Esse tipo de solo ilustra a dureza espiritual, onde a palavra não encontra espaço para germinar e produzir fruto. Agostinho de Hipona escreveu: "O solo duro não é o lugar onde a semente deve estar." Da mesma forma, um coração duro não é o lugar para a palavra de Deus. Nos versículos 5 e 6, Jesus fala de um solo rochoso. Aqui nós vemos aqueles que recebem a palavra com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, desistem quando surgem as tribulações ou as perseguições. Esse solo representa uma fé superficial, que floresce temporariamente, mas que não suporta as provações. Charles Spurgeon disse: "Uma fé que não pode suportar provações é como uma árvore sem raízes." No versículo 7, Jesus fala do solo cheio de espinhos. Esse é o coração daqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esses espinhos representam as distrações e as ambições terrenas, que competem com a atenção e a devoção de alguém à palavra de Deus. Como observa John Wesley, os espinhos que crescem com a palavra e sufocam-na são o amor do mundo, o desejo das coisas presentes, o desejo das riquezas e dos prazeres. E por fim, no versículo 8, Jesus fala do solo bom, do solo fértil. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a praticam, produzindo fruto em abundância. Esse tipo de solo ilustra um coração receptivo e obediente à palavra de Deus, que permite que ela cresça e produza frutos de justiça. Assim como na parábola do semeador, a palavra de Deus continua sendo semeada em nossos corações, todos os dias. Cabe a nós escolher o tipo de solo que seremos. Que nós possamos orar nesse momento, para que o nosso coração seja como a boa terra, receptivo à palavra de Deus, para que possamos compreendê-la, praticá-la e permitir que ela produza frutos que glorifiquem a Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, que palavra maravilhosa, que ensinamento poderoso e tremendo para as nossas vidas. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz.
clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor prepare o nosso coração, para que ele seja como a boa terra, receptivo à Sua palavra, para que ela possa germinar, crescer, nos transformar e produzir frutos abundantes em nossas vidas. Ajuda-nos a superar a dureza espiritual, a superficialidade, a incredulidade e as distrações deste mundo, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, glorificando o Teu nome com as nossas ações e com as nossas palavras. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, essa irmã e esse irmão. Que o coração deles realmente seja a terra boa, a terra fértil, o solo favorável, para que a palavra do Senhor provoque neles a transformação necessária, para que eles sejam cada dia mais semelhantes a Cristo. Eu também quero colocar diante do Senhor cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que o Senhor nos dê a provisão, que o Senhor nos dê a cura, a restauração dos relacionamentos, que o Senhor nos faça vencer as tentações e as provações deste mundo, que o Senhor nos proteja e nos guarde com o Teu sangue. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu quero aproveitar essa oportunidade para encorajar você a participar do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Eu vi que muitas pessoas nos mandaram mensagens interessadas em participar do encontro e, assim, nós estamos muito felizes e ansiosos pela possibilidade de receber você e seu cônjuge. Eu sei que existem dificuldades para todas as pessoas, mas pense na sua família como prioridade. Pense no seu casamento como prioridade. Há quanto tempo você não investe no seu casamento, no seu relacionamento? Nós estamos facilitando ao máximo para todas as pessoas que desejam participar. Nós conseguimos parcelar o valor em 10 vezes sem juros. E depois do encontro, eu, pastor Edivaldo e a pastora Alessandra, estamos oferecendo 1 mês de mentoria, de acompanhamento aos casais participantes. Serão apenas 75 casais. Portanto, se você está pensando, se você está precisando ir a esse encontro, se você deseja experimentar um tempo de avivamento no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, não perca tempo. Garanta a sua vaga. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar. Você vai chamar no WhatsApp e uma pessoa vai te passar todas as informações necessárias para que você esteja conosco nesse evento, do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024. Casamento Firmado na Rocha. Eu espero você e o seu cônjuge aqui. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5 está escrito: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é Restaurando a Identidade. Eu peço que você ouça até o fim,
porque o Espírito Santo vai falar de uma maneira muito poderosa ao seu coração. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você nos ajude a alcançar milhares de pessoas e você também será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado a esse vídeo e eles também têm acesso ao vídeo no formato compacto, através de uma playlist que está disponível no nosso canal no YouTube. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso você pode colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva o seguinte pedido aqui nos comentários: Senhor, restaura a minha identidade. Amém? Escreva isso como uma oração. Senhor, restaura a minha identidade. Irmãos, a mudança de nomes na Bíblia é uma coisa muito significativa e carregada de simbolismo. É algo que geralmente indica uma transformação ou um novo propósito dado por Deus. Hoje eu quero falar sobre 3 momentos em que Deus muda o nome de algumas pessoas. Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó e de Simão. Em Gênesis 17, nessa passagem que foi lida, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Mas quando Deus faz essa promessa, ele muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. A mudança de nome reflete a promessa divina e a nova identidade de Abraão como patriarca do povo de Deus. O significado dessa mudança nos mostra como Deus pode transformar nossas vidas e nos dar uma nova identidade e um novo propósito. O nome Abrão poderia ter sido associado ao seu passado, mas Abraão indicava um futuro prometido por Deus. Assim, quando nós pensamos nessa mudança, nós somos lembrados que Deus tem planos maiores para nós e Ele pode nos guiar em direção a um novo destino. O segundo exemplo está em Gênesis 32. Ali nós encontramos a história de Jacó, que lutou com um anjo durante a noite e ao amanhecer recebeu um novo nome. O texto é Gênesis 32, do verso 26 ao 28. Está escrito assim: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O nome Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. O nome Jacó significava enganador, usurpador, e era o reflexo da vida que Jacó levava. Mas agora, o novo nome, Israel, indicava um novo relacionamento com Deus e uma mudança significativa na vida de Jacó. A transformação de Jacó para Israel reflete a nossa própria luta espiritual e o processo de crescimento e amadurecimento na fé. A luta de Jacó com Deus é um símbolo dos nossos próprios desafios, e o novo nome indica a vitória e a superação desses desafios com a ajuda do Senhor. Essa mudança no nome dele nos lembra que Deus está presente nas nossas lutas e pode nos conduzir a uma nova identidade por causa da sua graça. E o terceiro exemplo que eu quero mencionar para você é o de Simão, que era um pescador, e o nome dele foi mudado de Simão para Pedro. No Evangelho de Mateus 16,
Jesus pergunta a seus discípulos quem eles acreditam que ele é. Simão, que era um dos discípulos, responde o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa pedra ou rocha. Na verdade, o nome Pedro significa pedra pequena. E quando Jesus disse que edificaria a igreja sobre a rocha, ele estava falando de si mesmo. A mudança de Simão para Pedro é um exemplo de como Jesus pode transformar nossas vidas e nos dar um papel especial no seu plano. Pedro, irmãos, se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. E o seu novo nome refletia a confiança e a missão que Jesus tinha para ele. Essa passagem nos mostra que Jesus vê o potencial em cada um de nós e ele nos chama para desempenhar papéis importantes no seu reino. Eu quero dizer que no mundo espiritual você tem um nome. E não é esse nome que está gravado aí na sua identidade, na sua CNH. É um nome que reflete as suas atitudes. É um nome que está ligado ao seu caráter. Um nome que reflete a sua identidade. E muitas vezes esse nome é distorcido por causa do pecado, por causa da cegueira espiritual que Satanás coloca sobre nós. Mas hoje, pela fé, Deus quer restaurar o seu nome. E a restauração do seu nome significa a restauração do seu propósito de vida. O Senhor quer resgatar a sua identidade. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que pudemos aprender, nos lembrando desses homens tão importantes que foram Abrão, Jacó e Simão, que ao serem chamados pelo Senhor tiveram seus nomes mudados para Abraão, Israel e Pedro. Assim como o Senhor deu a eles um novo propósito de vida e uma nova identidade, eu peço também que o Senhor transforme a nossa vida. Restaura a identidade, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo, dessa irmã e desse irmão. Que eles possam se enxergar como o Senhor os enxerga. Que possamos nos ver hoje como filhos amados que somos, como herdeiros em Cristo, como pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que o nosso propósito de vida possa ser resgatado hoje, juntamente com a nossa dignidade e com a nossa identidade. Restaura, Senhor, a confiança, a unção, a autoridade sobre a vida dessa pessoa. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da redenção e renova em nós um espírito forte e corajoso. Que possamos viver para glorificar o Teu nome e compartilhar o amor de Cristo com todas as pessoas ao nosso redor. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e das suas respectivas famílias. Que o Senhor, segundo a Tua bondade, supra cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Dá-nos a Tua provisão, dá-nos o Teu amor, conceda-nos o Teu perdão, restaura em nós a paz e a alegria. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar essa mensagem, eu queria fazer um convite muito especial para você e para o seu cônjuge. Do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024, nós estaremos realizando a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, aqui em Belo Horizonte. Serão apenas 75 casais que serão ministrados em um final de semana. E eu creio que esse será um tempo de renovação na vida de muitos casais. Para aquele casal que já se encontra firme
esse será um tempo de consolidar ainda mais o relacionamento. E para aqueles que estão passando por algum tipo de crise, que buscam por um recomeço, esse é o seu momento. Esse é um tempo de experimentar o amor, o perdão e a graça de Deus. Um tempo de alinhar o propósito do seu casamento com a vontade do Senhor. Se você puder e quiser participar desse encontro, será uma honra e uma alegria receber vocês aqui. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar e garantir a sua vaga. Mas presta atenção, não demore muito porque as vagas são limitadas. Ah, outra coisa, depois do encontro, os casais que participarem, eles serão acompanhados de forma online por mim, pastor Edivaldo, e pela pastora Alessandra, para que eles consigam colocar em prática tudo o que for aprendido ali durante o encontro. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos dá um resumo poderoso e essencial das duas realidades espirituais mais fundamentais que enfrentamos. Temos que saber e reconhecer que a recompensa, se é que a gente possa dizer assim, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa passagem resgata a essência do Evangelho. E hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre as consequências do pecado e sobre a esperança encontrada no dom de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração. Mas também escreva nos comentários, pela fé, a seguinte afirmação: Cristo me libertou. Escreva isso como uma declaração de fé. Cristo me libertou. E em seguida escreva o seu pedido de oração. Irmãos, o pecado produz em nós uma falsa sensação de prazer e alegria, uma satisfação momentânea. Só que ele traz consigo consequências terríveis para a nossa vida. Consequências físicas, emocionais, familiares e principalmente espirituais. Eu quero falar apenas de duas consequências do pecado, para não ficar um vídeo muito longo. A primeira delas é a morte espiritual. Romanos 6:23, a parte A, diz claramente que o salário do pecado é a morte.
essa não é apenas uma morte física, aquela morte que todos nós vamos ter que encarar um dia. Mas Paulo está se referindo à separação eterna de Deus, que é a fonte da vida. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele deixa isso mais explicado. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Para resumir, a morte espiritual é o destino final daqueles que escolhem viver separados de Deus. Um estado de existência sem a presença ou o amor de Deus. A segunda consequência do pecado é a escravidão. O pecado também nos escraviza. Romanos capítulo 6, verso 16, alerta. Não sabem que quando se oferecem a alguém para lhe obedecerem como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que leva à justiça. E essa escravidão, irmãos, é uma realidade da qual a gente não consegue se libertar por nossos próprios esforços. O pecado te torna escravo. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos sinceramente e abandonamos a vida de pecado, nós passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos como herança tudo que Jesus conquistou por nós. Mas se a má notícia das consequências do pecado te trouxe preocupação, a segunda parte de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos revela uma gloriosa esperança. Diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos a solução divina para o problema do pecado e suas consequências. Quando cremos em Jesus, nós recebemos muitas coisas, mas eu quero mencionar apenas duas. A primeira é a vida eterna. Essa vida não é apenas uma existência prolongada, mas uma qualidade de vida que começa agora e continua na eternidade. Uma vida plena e abundante na presença de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a segunda coisa, proporcionada pelo dom gratuito de Deus, é a liberdade. Em Cristo, somos libertados da escravidão do pecado. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo nos exorta com as seguintes palavras: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. A verdadeira liberdade só pode ser conquistada através de um relacionamento íntimo e profundo com o Deus que nos criou. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu encorajo você a escrever. E não se esqueça de escrever a nossa declaração de fé hoje. Cristo me libertou. Amém?
Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus nós nos aproximamos de Ti, com os nossos corações transbordando de gratidão pelo dom gratuito da vida eterna, conquistada na cruz do Calvário. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas e o peso do pecado que nos afasta de Ti. Pedimos perdão e clamamos a Ti por uma transformação completa em nosso ser. Transformação esta que apenas o Teu Espírito Santo pode operar em nós. Eu oro a Ti, Senhor, pela cura das nossas enfermidades, tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais. Eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que foram escritos aqui por essa irmã e por esse irmão. E peço que o Senhor visite essa família, que ela seja restaurada em seus relacionamentos, que foram desfeitos muitas vezes pela mágoa, pelo orgulho, pela mentira, pela traição, que possa haver um arrependimento genuíno, verdadeiro, que conduza à conversão de cada coração. Eu peço que o Senhor nos dê o pão de cada dia, nos sustenta, Senhor, dá-nos a provisão, porque muitas pessoas estão enfrentando tempos de escassez, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre na vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar a Tua fidelidade e o Teu amor. Que a verdade do Teu Evangelho resplandeça em nossas vidas, tornando-se conhecida por todos ao nosso redor, para que muita gente possa ser salva. Nós Te agradecemos pela Tua salvação, pelo Teu Espírito Santo, que nos faz refletir nas Escrituras de uma maneira diferente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos prepara para um dia estarmos junto a Ti. Por tudo isso nós Te damos graças e louvor, e confiamos que o Senhor atenderá os nossos pedidos e fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. E é por isso que desde já nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida. E não apenas isso. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se ela te levou a uma reflexão profunda, compartilhe ela com seus contatos. Cole o link da mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, com as pessoas com quem você tem mais intimidade, com aqueles que você ama, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 30, está escrito: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. A mensagem de hoje fala sobre a manifestação da glória de Deus. Por isso eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé.
a glória de Deus está na minha vida. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, essa passagem relata um evento extraordinário na vida de Jesus e dos seus discípulos, a transfiguração. Jesus leva Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Lá, eles veem de perto a transformação de Jesus, que passa a brilhar com uma luz divina. E eles também veem a aparição de Moisés e Elias conversando com ele. Esse momento é um dos poucos na Bíblia onde o céu toca a terra, de maneira visível, revelando a divindade de Jesus e o cumprimento da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias. A glória de Jesus, vista na transfiguração, é uma antecipação da sua glória futura, após a ressurreição, e uma revelação da sua natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18, Pedro fala a respeito disso como uma prova da majestade de Jesus, mostrando aos discípulos e a nós que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas que ele era o Filho de Deus. Olha só o que Pedro escreveu. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa revelação de Jesus em sua glória celestial é fundamental para a nossa fé, porque ela confirma a divindade de Cristo e pré-anuncia a glória que ele tem agora e que nós, como seguidores dele, vamos um dia compartilhar. A presença de Moisés e Elias é profundamente simbólica. Moisés representa a lei dada a Israel, enquanto Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Juntos, eles mostram para a gente que toda a Escritura já apontava para Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A reação de Pedro é compreensível do ponto de vista humano, quando ele quer permanecer ali contemplando aquele momento de revelação e glória, propondo construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Isso reflete o desejo humano de não querer repartir experiências espirituais, mantendo-se separado das dificuldades do mundo. Mas o comando de Jesus foi que eles descessem do monte e continuassem sua missão, porque a fé cristã, irmãos, não é apenas sobre momentos de glória, de comunhão, de êxtase espiritual, mas também sobre servir e testemunhar no mundo. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus instrui seus seguidores: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão como igreja é ser luz no mundo, compartilhando a boa nova da salvação através de Cristo. Então, no sentido prático dessa mensagem, para que a gente viva a mensagem da transfiguração no nosso dia a dia, nós podemos sim ter momentos diários de oração e de leitura da Bíblia, porque os encontros pessoais com Deus renovam a nossa fé e transformam o nosso coração. Assim como Pedro, Tiago e João foram convidados a subir o monte, nós somos chamados a ter o nosso momento devocional com o Senhor todos os dias. Mas depois devemos usar essa experiência pessoal
para testemunhar para as pessoas sobre o amor de Deus. Porque o nosso testemunho pode ser uma ponte para que outros vejam a glória de Deus em nós. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela a verdade sobre quem tu és e quem somos em ti. Agradecemos por Jesus Cristo, pela tua manifestação suprema de amor e graça e pela glória revelada na transfiguração, que nos assegura da sua divindade e do cumprimento da tua promessa de restauração e salvação do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas buscar experiências espirituais elevadas e contemplativas, mas também a viver a nossa fé no mundo, compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com todos aqueles que encontrarmos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa e cada família que for alcançada por essa mensagem, para que possam conhecer-te mais profundamente e experimentar a alegria e a paz que só o Senhor pode nos conceder. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso canal está numa nova campanha para chegar a 3 milhões de inscritos. Até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que muito mais vidas podem ser alcançadas. Então, como nós queremos chegar a essa marca de 3 milhões, nós estamos fazendo uma campanha chamada 3 para Cristo. Para participar, basta compartilhar essa mensagem com 3 pessoas ou com 3 grupos que você participa. Se você fizer isso, escreva aqui nos comentários: eu compartilho Minuto com Deus. Porque aí eu vou saber que você está apoiando essa meta. Essa também é uma maneira de você expressar a sua gratidão pelo nosso ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Salmos 5, versículo 3 está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, que presente maravilhoso é essa oportunidade concedida por Deus de começarmos o nosso dia em comunhão com Ele, através da oração. Amanhã representa um novo começo, um momento de renovação e de esperança. É nesse instante que a natureza desperta, as cores se intensificam e o sol surge de forma majestosa no horizonte, iluminando o mundo com seus raios dourados. Da mesma maneira, a oração feita pela manhã, a oração matinal, simboliza o recomeço da nossa jornada com Deus. É o momento de nos conectarmos com Ele, reconhecendo a nossa dependência e buscando a sua orientação e a sua força para que possamos enfrentar os desafios do nosso dia. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No final da mensagem, nós vamos orar juntos. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários a seguinte declaração: a minha vida pertence a Deus. Amém? Declare isso pela fé. A minha vida pertence a Deus. Quando nós oramos, nós abrimos os nossos corações diante de Deus. Nós compartilhamos com Ele os nossos anseios, nossas preocupações, nossas necessidades.
Não importa se elas são grandes ou pequenas, porque Deus está atento a cada uma delas. Quando nós apresentamos a Deus as nossas súplicas, isso é uma demonstração de fé e confiança no seu poder e no seu amor. Nós acreditamos que Deus pode intervir nas nossas vidas e nos conduzir pelo caminho certo, mesmo quando tudo parece incerto e desafiador. E depois de apresentar a Deus as nossas orações, nós podemos aguardar com paciência a resposta de Deus. Isso não significa que Ele não nos ouve ou não se importa conosco. Ao contrário, Deus conhece as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas angústias. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. E você pode ter certeza que Ele vai agir no tempo certo, no momento oportuno, de acordo com a sua perfeita vontade. Esperar em Deus exige de nós fé, confiança e perseverança. É crer que Ele tem o controle de todas as situações e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e justa. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos cultivar esse hábito tão maravilhoso, tão transformador, de iniciarmos os nossos dias em comunhão com Deus, através da oração. Que as nossas manhãs sejam permeadas pelo perfume da presença de Deus e que as nossas vozes se elevem a Ele em súplicas e em gratidão. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pelas bênçãos que o Senhor nos concede e pelas oportunidades de crescermos em fé e no conhecimento do Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada necessidade expressa aqui nos comentários, por essa irmã, por esse irmão, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançadas por essa mensagem hoje. Que o Senhor receba com compaixão e com misericórdia cada anseio, cada preocupação, cada problema mencionado aqui. Eu peço que o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento e força para que possamos enfrentar os desafios que se apresentam no nosso caminho. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos sempre seguir os Teus passos. Que o Teu amor e a Tua graça nos acompanhem em cada passo que dermos ao longo desse dia. Dá-nos, ó Deus, o pão nosso de cada dia. Não somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual, do qual a nossa alma e o nosso espírito precisam. Pedimos que o Senhor nos conceda a cura, a provisão, a restauração, o equilíbrio mental, para que possamos vencer todas as adversidades que se apresentam diante de nós. Restaura, Senhor, essa família que tem passado por essa crise, por essa tempestade. Guarda essa pessoa que tem vivido tempos de escassez, que tem passado por um momento de deserto na sua vida. Conceda a ela a vitória, a bênção, o milagre. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Comece o seu dia falando com Deus. Como você tem cultivado o hábito da oração na sua vida? Quais desafios você enfrenta para manter uma vida de oração consistente? De que maneira a oração feita pela manhã pode impactar positivamente o seu dia? E quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar a Deus hoje? Eu quero que você se lembre de que a oração é um canal de comunicação poderoso
que nos conecta com Deus e nos fortalece para que nós enfrentemos os desafios da vida. Portanto, que essa prática seja um pilar, uma coluna fundamental na sua jornada de fé. Antes de encerrar, eu quero convidar você para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Vai ser do dia 28 ao dia 30 de junho, aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para que você faça a sua inscrição. E não demore muito, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Confie nas promessas de Deus. Salmos 4, versículo 8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. No momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. O maior segredo do salmista Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor. Deus é aquele que pode operar um milagre na sua vida, não importa em qual área você esteja sofrendo. Saiba que o Senhor é soberano. Muitas pessoas têm depositado sua confiança no governo, nas instituições, no trabalho, até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas. Mas não importa o desafio que você terá que enfrentar, confie em Deus e entregue tudo para Ele. O Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão e diz: não temas, eu sou contigo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você, então escreva aqui também nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: eu confio em Deus. Irmãos, algumas pessoas estão nesse momento vivendo uma crise financeira, sem saber como será o dia de amanhã. Eu quero dizer para essas pessoas que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele vão se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. O nosso país vive de crise em crise. E muitas vezes essas crises nos deixam com essa sensação de instabilidade. Davi enfrentou batalhas terríveis durante a sua vida. Desde a sua juventude, ele foi testado em lutas menores e depois, como rei, teve que encarar grandes desafios. Mas aqui, no capítulo 4 do livro de Salmos, ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Não leve as suas preocupações para a sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Faça como Davi. Entregue tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguma pessoa, se alguma situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação, fale isso com Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições, porque assim nós seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu não quero dizer para você deixar de agir dentro do seu limite,
Aquilo que tiver que ser feito, faça. Mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Talvez você chegou até esse vídeo aqui buscando por respostas da parte de Deus. Talvez você tenha buscado por uma promessa para a sua vida, uma promessa que há muito tempo você recebeu, mas que até hoje não se cumpriu. Eu quero que você entenda que Deus já liberou as promessas dele para a sua vida. Só que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. As promessas do Senhor se cumprem no tempo dele. Amém? Eu quero lembrar de algumas promessas de Deus que estão contidas na palavra. Promessas das quais você pode tomar posse. Isaías 41, versículo 10, o Senhor nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em Jeremias 29, versículo 11, nós encontramos um plano de esperança. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de vos dar esperança e um futuro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus convida todos aqueles que estão cansados. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, fala sobre a provisão divina. Olha o que ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E a última promessa, em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, nós somos encorajados a ser fortes. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Tudo tem o tempo certo. E eu creio que chegou o momento de você entender que, embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável, o Senhor permanece como nossa rocha inabalável. Ele promete não apenas estar ao nosso lado, mas também prover, proteger e dar paz ao nosso coração em meio às tempestades. Como Davi, devemos colocar nossa confiança no Senhor, não nos homens ou em nossas próprias forças. Confie que Deus está trabalhando em seu favor, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Antes da gente começar a oração, eu quero encorajar você a refletir sobre essas promessas. Pense em como elas podem se aplicar à sua vida e como você pode criar mais confiança em Deus em cada circunstância que você enfrentar. Deixe que essas verdades penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de viver. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, pela maneira perfeita com a qual o Senhor fala conosco, o Senhor ministra ao nosso coração. Obrigado por nos chamar pelo nome e por mudar aquilo que sentimos por dentro, nos dando mais alegria, nos dando paz e nos dando o amor que vem de Ti. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. São muitos pecados, Deus, mas a Tua palavra diz que o Teu amor cobre uma multidão de pecados. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, nos conduzir ao arrependimento e nos purificar de dentro para fora. Eu peço que o Senhor se revele a essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada hoje pela Tua palavra. Que ela possa receber no seu espírito e no seu intelecto a resposta da oração que ela tem clamado a Ti. Que o Senhor conceda a ela o entendimento, a sabedoria, a direção que ela deve tomar.
Eu creio, Deus, que o Senhor está falando com muitas pessoas nesse momento. Com essa irmã, com esse irmão, de uma maneira profunda. De uma maneira que nenhum pregador, nenhuma pregação ou nenhum louvor conseguiriam. O teu Espírito, a tua palavra, falam ao mais profundo do nosso ser. E eu creio que é somente através do entendimento, do conhecimento da tua palavra, é que nós poderemos viver uma vida sem olhar para as circunstâncias, mas com os nossos olhos fixos no Senhor, com os olhos da fé. Por isso eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora em tua presença. Eu coloco esse pedido que foi mencionado aqui nos comentários, Pai, diante do teu altar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o lamento dessa mãe, desse pai, dessa jovem. O Senhor tem ouvido o clamor que todos os dias essa pessoa tem feito diante de ti. Muitas orações têm sido feitas apenas com lágrimas, Deus, pois às vezes a dor é tão forte que faltam palavras para descrever. E elas entram na tua presença apenas para chorar e desabafar. Mas eu creio que o teu Espírito permanece ao nosso lado, quando o nosso coração está despedaçado. Que as tuas promessas se cumpram na nossa vida. Manifesta o teu poder sobrenatural. Faça com que o impossível se torne realidade diante dos nossos olhos. E segundo a tua vontade, atenda a cada pedido de oração que foi mencionado aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do nosso encontro Casamento Firmado na Rocha. De 28 a 30 de junho de 2024, aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu espero por você. Clique no link que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado e garanta a sua vaga. As vagas são limitadas, irmãos. Deus quer derramar um vinho novo sobre o seu casamento. Uma unção fresca. Mas para isso você precisa tomar uma atitude. Você precisa agir. Talvez esse encontro seja a resposta que você tem buscado para que o Senhor transforme o seu relacionamento conjugal. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a história de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.